Meu nome é Sadie Marshall, tenho 27 anos e nunca pensei que a morte do meu avô revelaria os segredos mais obscuros da nossa família. Quando recebi a ligação sobre a leitura do testamento dele, eu não tinha ideia do que me esperava. Naquela manhã, no posto de gasolina, um morador de rua desgrenhado agarrou meu braço. Com os olhos claros e urgentes, ele avisou: "Não pegue esse carro. Eles sabem que você está vindo." Eu o considerei louco, mas meu sangue gelou quando percebi que ele sabia meu nome. Se você já recebeu um aviso que mais tarde salvou sua vida, deixe um comentário abaixo sobre sua experiência, clique em curtir e inscreva-se para ver como esse estranho se tornou meu anjo da guarda inesperado neste pesadelo familiar. Quando eu era criança, meu avô, Jonathan Marshall, era meu porto seguro. Depois do divórcio amargo dos meus pais, quando eu tinha 8 anos, os fins de semana na propriedade rural do meu avô se tornaram meu santuário. Enquanto minha mãe Diana e meu pai Thomas estavam muito ocupados brigando por dinheiro e propriedades, meu avô me ensinou a pintar. Sua extensa propriedade tinha um estúdio de arte com vista para o lago, onde passávamos horas com telas e aquarelas. A arte não é sobre perfeição, Sadie, ele dizia com o pincel dançando na tela. É sobre verdade. Busque sempre a verdade em tudo o que fizer. A verdade era algo escasso entre meus pais. Minha mãe se casou novamente um ano depois com Richard Winters, um executivo bancário com um portfólio tão impressionante quanto seu ego. De repente, a mulher que antes preparava meus almoços caseiros estava organizando festas beneficentes e criticando minhas escolhas de roupas. A aparência é tudo agora, Sadie. Ela dava uma palestra enquanto ajustava sua pulseira de tênis. Temos uma posição a manter? Meu pai adotou a abordagem oposta, tornando-se amargo e ressentido. Ele alugou um pequeno apartamento no centro da cidade e o encheu de ressentimento. Sua mãe e aquele cara de terno me roubaram às cegas se tornaram seu refrão constante durante nossas visitas constrangedoras de fim de semana. Eles me roubaram tudo pelo que trabalhei. Somente na propriedade do avô Jonathan o mundo fazia sentido. Ele nunca tomou partido, nunca falou mal de nenhum dos meus pais, mas seu tamanho decepcionante quando eles ligavam com desculpas para faltar às reuniões familiares dizia tudo. Família não é perfeita, pequena Sadie, ele me dizia enquanto me ensinava a misturar cores de tinta. Mas é tudo o que temos neste mundo. Lembre-se disso. Eu me lembrei. Mesmo quando me mudei para Boston para seguir minha carreira artística depois da faculdade, contra a vontade dos meus pais, meu pai queria que eu entrasse para o seu negócio de seguros. Minha mãe e Richard achavam que a arte era um hobby encantador, mas não uma carreira séria para alguém com contatos. O vovô Jonathan secretamente me ajudou com o depósito de segurança do meu primeiro apartamento, um estúdio apertado em Boston com luz do norte, perfeito para pintar. Durante 5 anos, sobrevivi vendendo retratos encomendados e trabalhando em uma cafeteria. Minhas pinturas de paisagens urbanas e pessoas comuns começaram a aparecer em pequenas galerias. Eu estava construindo algo autêntico, mesmo que minha conta bancária não refletisse isso. Então, recebi o telefonema 2 semanas atrás. O avô Jonathan, ainda vibrante aos 78 anos, desmaiou no jardim, vítima de um ataque cardíaco. Quando a governanta o encontrou, ele já havia sumido. O funeral foi um evento tenso. Minha mãe, Diana, orquestrou tudo como se fosse um de seus eventos de caridade, mais preocupada com os arranjos de flores do que com sua própria dor. Meu pai, Thomas, ficou sem jeito, com sua namorada de 20 e poucos anos, olhando o relógio repetidamente. Meus primos Aaron e Lily, do lado paterno, pelo menos pareciam genuinamente tristes. Nós passamos todos aqueles verões mágicos juntos na propriedade do vovô antes que complicações adultas nos separassem. Pensei que seria o fim de tudo. O avô seria enterrado, a propriedade seria vendida e cada um de nós se recolheria em seus cantos. Ontem, recebi uma ligação do advogado do Sr. Harrington, do avô. Seu avô insistiu que todos os membros da família estivessem presentes na leitura do testamento, disse-lhe em tom formal. Amanhã às 14 horas na propriedade. Isso é mesmo necessário? Perguntei, pensando em mais um dia com meus pais em guerra. Jonathan foi muito insistente, senhorita Marshall. Ele deixou instruções específicas de que todos os membros da família deveriam estar presentes ou certas disposições seriam invalidadas.
Foi assim que me vi fazendo as malas para passar a noite, temendo a viagem de 3 horas até o santuário da minha infância, que agora parecia o cenário de uma inevitável explosão familiar. É só um dia, disse a mim mesma, olhando meu reflexo no espelho do banheiro. Meu cabelo ruivo estava preso em um coque bagunçado, e eu tinha olheiras por causa das noites em que chorei até dormir. Passe por isso, honre o avô e vá embora. Eu mal sabia que o vovô Jonathan tinha uma última lição para nos ensinar, e ela começaria com o aviso de um estranho em um posto de gasolina. Meu alarme tocou às 6 horas da manhã. A leitura do testamento só aconteceria às 14 horas, mas eu queria ter bastante tempo para dirigir. O trânsito de Boston pode ser imprevisível, e a última coisa que eu precisava era chegar atrasado e dar à minha mãe mais um motivo para me dar um sermão sobre responsabilidade. Eu tinha pedido um Uber para me levar até a locadora de veículos, mas enquanto esperava do lado de fora do meu prédio, meu telefone tocou com um aviso de cancelamento. Ótimo! Simplesmente perfeito. Então me lembrei que o velho Buick do vovô ainda estava estacionado na garagem do meu prédio. Ele o deixou comigo meses atrás quando veio me visitar, alegando que o estacionamento em Boston era muito caro para alugar. Fique ligada para mim, Sadie, ele disse com uma piscadela. Eu pego na próxima vez. Não haveria uma próxima vez agora. Eu não dirigi muito o carro, apenas o suficiente para evitar que a bateria acabasse. Era prático como o avô sempre foi, apesar de sua riqueza. Um Buick azul marinho de 10 anos, confortável, mas não chamativo. Peguei minhas chaves e fui até a garagem. O carro deu partida suavemente, e ver o volante de couro com uma pequena mancha de tinta onde eu havia tocado acidentalmente depois de uma aula me fez chorar. Eu quase conseguia sentir o cheiro da loção pós-barba do vovô, a mesma marca que ele usava há 40 anos. O medidor de combustível mostrava quase vazio, então minha primeira parada teria que ser um posto de gasolina. Entrei no carro logo depois da rodovia e me espreguicei enquanto saía para abastecer. Foi quando notei. Ele estava parado na entrada da loja de conveniência da estação. Um homem alto, com barba grisalha e roupas esfarrapadas, com uma placa de papelão encostada em sua perna que dizia: "Veterano precisa de ajuda". Nada incomum para um posto de gasolina da cidade, mas algo no jeito como ele olhou diretamente para mim me deixou desconfortável. Quando terminei de encher o tanque de gasolina e recoloquei o bico, ele se aproximou. "Com licença, senhorita", disse ele, com a voz surpreendentemente articulada para alguém que parecia ter vivido em condições precárias. "Você é Sadie Marshall?" Fiquei paralisada. Como esse estranho sabia meu nome? "Quem é você?", perguntei, estendendo uma mão para pegar meu telefone no bolso. "Meu nome é Jackson", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. "Eu conheci seu avô." Isso foi inesperado. "Como você?" "Escute com atenção", interrompeu ele, com o olhar correndo pelo posto de gasolina. "Não leve esse carro para a leitura. Eles sabem que você está vindo, e não é seguro." "Do que você está falando?", perguntei, recuando em direção à porta do motorista. "Jonathan estava tentando te proteger", continuou ele. "Eu trabalhava para ele. Ele descobriu coisas sobre sua família, coisas que eles não querem que você saiba." Isso era loucura. Um morador de rua alegando trabalhar para meu avô milionário, alegando que minha família era de alguma forma perigosa. "Preciso ir", eu disse, abrindo firmemente a porta do carro. Jackson assentiu, aparentemente sem surpresa com a minha reação. "Lembre-se, quando as coisas piorarem hoje, olhe no porta-luvas. Jonathan deixou a chave de tudo para você." Antes que eu pudesse responder, ele se virou e foi embora, desaparecendo na esquina do prédio. Minhas mãos tremiam quando liguei o carro. Tinha que ser uma coincidência ou uma farsa. Talvez ele tenha visto meu nome em alguma correspondência no carro quando eu não estava olhando. Ou talvez o avô realmente tivesse sido gentil com ele do mesmo jeito que era gentil com todos. E os problemas de saúde mental desse homem transformaram essa gentileza em algo mais significativo. Ao entrar na rodovia, seu aviso ecoou em minha mente. "Não pegue esse carro. Eles sabem que você está vindo." A viagem deveria ter sido tranquila. Era um lindo dia de início de outono. As árvores estavam começando a dar sinais de que sua próxima mudança de cor seria possível. Em vez disso, cada quilômetro aumentava minha ansiedade.
Eu me vi olhando pelo espelho retrovisor, sempre meio que esperando ver alguém me seguindo. Mais ou menos na metade do caminho para a propriedade, o Buick fez um barulho estranho de batida. Fiquei tenso, diminuindo um pouco a velocidade, mas o barulho não se repetiu. Havia algo errado com o carro? Era sobre isso que Jackson estava me alertando? Meu telefone tocou o toque da minha mãe. Conectei-o ao Bluetooth do carro. Sadie, onde você está? A voz de Diana encheu o carro de impaciência. Todos já chegaram, menos você. A leitura só será daqui a 2 horas, mãe, respondi, olhando para o relógio. Vamos almoçar primeiro, Richard providenciou. É importante apresentar uma família unida antes dos procedimentos formais. Eu consegui imaginá-la perfeitamente parada na cozinha do vovô, que ela sempre achou que eram 2 diretores ultrapassados, olhando para o relógio. Estarei aí o mais rápido possível, prometi. Você não vai usar transporte público, vai? O horror em sua voz era evidente. Não, mãe. Estou dirigindo o Buick do vovô. Houve uma pausa. Aquela coisa velha. Por que você trouxe isso? Era conveniente, eu disse, sem mencionar o cancelamento do Uber. Algum problema? Não, sem problema, ela disse rapidamente. Rápido demais. Mas se apresse. Há assuntos familiares importantes para discutir antes da chegada do Sr. Harrington. Ela desligou sem se despedir, no típico estilo de Ana. Mas algo na reação dela ao carro me incomodou. Por que ela se importaria com o que eu dirigia? A propriedade apareceu quando entrei na estrada particular. A casa do avô ficava em um terreno de 20 acres, uma linda mansão em estilo colonial que pertencia à família há 3 gerações. Quando criança, parecia mágico. Agora, quando estacionei na entrada circular, senti como se estivesse entrando em um campo de batalha. As grandes portas duplas de carvalho da propriedade se abriram antes mesmo que eu pudesse bater. Marot, a governanta do meu avô há 30 anos, estava lá com olhos semicerrados e um sorriso forçado. Senhorita Sadie, disse ela calorosamente, puxando-me para um abraço que cheirava a lustramóveis de limão e pão fresco. É bom ter você em casa. Lar? Percebi que este lugar, mais do que qualquer outro, tinha sido meu verdadeiro lar. E agora provavelmente seria vendido como mais uma vítima das fraturas da minha família. Lá na sala de jantar, Margot sussurrou, acenando com a cabeça em direção ao som de talheres tilintando e conversas tensas. Prepare-se, querida. Respirei fundo e caminhei pelo saguão, passando pelos retratos de família que retratavam gerações de marechais. A última foto mostrava meus pais ao vovô quando eles ainda eram casados. Eu, com 8 anos, sem os dentes da frente, e meus primos Aaron e Lily. Parecíamos felizes. Estávamos felizes naquela época. A sala de jantar ficou em silêncio quando entrei. Minha mãe sentou-se em uma das pontas da longa mesa de mogno, com seu marido Richard ao lado dela. Ela usava preto, cabelos loiros e diamantes perfeitamente estilizados brilhando em suas orelhas. Meu pai, Thomas, estava na outra ponta, enquanto sua namorada, Brittany, parecia desconfortável com um vestido um pouco revelador demais para uma leitura de testamento. Meus primos Aaron e Lily estavam sentados juntos de um lado, ambos na faixa dos 30 anos e com suas próprias vidas complicadas. Finalmente, minha mãe disse, olhando para o relógio. Estamos esperando há quase 1 hora. A leitura só é às 2, mãe, lembrei-a, sentando-me no único lugar vazio entre Aaron e Lily. Queríamos passar um tempo em família primeiro, Richard interrompeu com seu sorriso de banqueiro, sem alcançar os olhos. Para alinhar nossas expectativas. Alinhar nossas expectativas, repeti. O que isso significa? Meu pai pigarreou. O que Richard quer dizer é que devemos apresentar uma frente unida. Jonathan era imprevisível em seus últimos anos. Imprevisível. Fiquei na defensiva imediatamente. O vovô estava afiado como sempre da última vez que o vi. Quando foi isso exatamente? Perguntou minha mãe com um olhar penetrante. Você o visitava com bastante frequência perto do fim, não é? Lá estava. A insinuação de que eu havia influenciado o vovô de alguma forma em meu próprio benefício. Antes que eu pudesse responder, as portas da sala de jantar se abriram novamente e o Sr. Harrington entrou.
Ele era um homem alto e magro, com óculos de aro fino e uma expressão sempre séria. Peço desculpas pela interrupção, disse-lhe formalmente. Mas acredito que a leitura estava marcada para as 14 horas na biblioteca. Primeiro, vamos apenas almoçar em família, disse Harold, minha mãe, docemente. Senhora Winters, insisto que cumpramos o cronograma, afirmou o Sr. Marshall. Ele foi muito específico quanto ao horário e ao local. O sorriso da minha mãe se estreitou, mas ela assentiu. Claro, então vamos para a biblioteca. Quando nos levantamos, Aaron apertou minha mão por baixo da mesa. Que bom ver você, sussurrou ele. Aaron sempre foi o pacificador, mesmo quando éramos crianças. A biblioteca era o cômodo favorito do vovô, com estantes do chão ao teto cheias de tudo, desde primeiras edições até mistérios de bolso. Sua cadeira de couro ainda estava perto da lareira, e um jogo de palavras cruzadas inacabado estava na mesa lateral. O Sr. Harrington assumiu sua posição na mesa do avô, organizando os papéis meticulosamente. Todos nós encontramos assentos em uma linha invisível que separava o lado materno da família do lado paterno. Antes de começarmos, o Sr. Harrington disse: devo informá-lo de que Jonathan Marshall fez mudanças significativas em seu testamento aproximadamente um mês antes de seu falecimento. A tensão na sala dobrou instantaneamente. Que tipo de mudanças? Perguntou Richard. Tudo será explicado no devido tempo, Sr. Winters. O tom do Sr. Harrington deixou claro que ele não se apressaria. O Sr. Marshall estava sensato e totalmente competente quando essas mudanças foram feitas, testemunhadas por mim e pelo Dr. Reynolds. Há um mês, a voz da minha mãe se elevou um pouco. Foi logo depois da última visita da SAD, não foi? Todos os olhares se voltaram para mim. Visitei o vovô no aniversário dele, respondi na defensiva. Jantamos e pintamos juntos, como sempre. Que conveniente, murmurou meu pai. Thomas, alertou o Sr. Harrington. Por favor, permita-me prosseguir sem interrupção, antecipou Jonathan. Discorde e deixou instruções específicas. Claro que sim, disse Richard com um aceno de desdém. Jonathan sempre teve um talento para o dramático. Lily, que até então estivera quieta, de repente falou: será que podemos, por favor, demonstrar um pouco de respeito? O vovô Jonathan nem esfriou no túmulo, e vocês estão agindo como abutres. A sala ficou em silêncio. Lily sempre fora mais parecida com o avô, franca e íntegra. Obrigado, Lily, disse o Sr. Harrington, acenando com a cabeça. Agora, vamos começar? Enquanto ele ajeitava os óculos e abria o documento formal, não pude deixar de pensar no aviso do morador de rua. Eles sabem que você está chegando. O que exatamente minha família sabia? E o que o avô havia mudado no testamento que os deixou tão nervosos? A primeira revelação veio rapidamente. Para minha leal equipe, que tem sido mais família para mim do que alguns que compartilham meu sangue, o Sr. Harrington leu: deixe os seguintes legados. Margot recebeu uma pensão generosa e uma casa de hóspedes na propriedade. O zelador, o chefe e até mesmo o jardineiro de meio período receberam presentes atenciosos e segurança financeira. A boca da minha mãe se contraía a cada legado deixado à equipe. Quando o Sr. Harrington anunciou que o avô havia deixado $100.000 para o abrigo para moradores de rua no centro da cidade, ela não conseguiu se conter. $100.000 para vagabundos. Ela sussurrou para Richard. Ele está dando nossa herança para pessoas que vão simplesmente beber e perdê-la. O abrigo para moradores de rua. Pensei em Jackson no posto de gasolina. Será que o avô realmente o conhecia? A coincidência parecia cada vez menos provável. Depois vieram as heranças de família. As pinturas valiosas que minha mãe sempre cobiçou foram para o Museu de Arte local. A coleção de prata antiga que ela havia pegado emprestada diversas vezes e nunca devolvido foi deixada para Lily. A coleção de carros antigos que meu pai sempre sugeriu que fosse dele foi para Aaron. A cada legado, a temperatura na sala parecia cair ainda mais. Não eram apenas itens sentimentais. Eram bens valiosos com os quais meus pais claramente contavam. E então o Sr. Harrington disse: antes de prosseguir com a análise do patrimônio principal e dos ativos financeiros, Jonathan solicitou que todos vocês assistissem a uma mensagem em vídeo que ele gravou uma semana antes de seu falecimento. Isso foi inesperado.
Minha mãe e meu pai trocaram olhares pela sala, um raro momento de preocupação compartilhada. Enquanto o Sr. Harrington configurava a televisão e o aparelho de vídeo, lembrei-me das palavras de Jackson: olhe no porta-luvas. Devo me desculpar e verificar? Antes que eu pudesse decidir, a tela piscou e lá estava o vovô Jonathan sentado nesta mesma biblioteca, olhando diretamente para nós. O vovô Jonathan parecia mais magro na tela do que eu me lembrava, mas seus olhos eram claros e determinados. Ele estava sentado em sua cadeira de couro favorita, com as mãos cruzadas no colo, o retrato de família de dias mais felizes, visível na parede atrás dele. Se você está assistindo isso, ele começou, com a voz um pouco rouca, mas forte. Então, vou passar para o que vier a seguir. Não fique triste por mim. Tive uma vida boa, mais longa do que muitos e mais curta do que eu esperava. Ele sorriu, aquele sorriso caloroso que me confortou em tantos problemas da infância. Fiz mudanças no meu testamento recentemente, como Harold deve ter lhe contado. Essas mudanças não foram feitas de ânimo leve ou às pressas. Elas foram feitas com muita consideração após certas descobertas. O avô inclinou-se ligeiramente para a frente, com a expressão endurecida. Durante anos, vi esta família se desintegrar. Vi a ganância e a amargura substituírem o amor e o respeito. Culpei-me por não ter feito mais para curar essas feridas. Mas recentemente descobri que a podridão é mais profunda do que eu imaginava. Minha mãe se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Meu pai de repente pareceu muito interessado em seus sapatos. O avô de Ana se dirigiu diretamente à minha mãe, fazendo-a estremecer. Você e Richard vêm removendo sistematicamente itens valiosos desta casa há um ano. As câmeras de segurança que instalei depois da primeira pintura desaparecida flagraram você pegando o bronze de Remington no mês passado. Minha mãe engasgou. Richard colocou a mão firme em seu braço, com um rosto inexpressivo. O avô Thomas continuou voltando sua atenção para meu pai. As discrepâncias nas contas comerciais não eram erros contábeis. Tenho cópias de cheques com minha assinatura falsificada, emitidos em nome de estabelecimentos de jogos de azar. Você achou que eu não notaria o sumiço de $300.000? O rosto do meu pai perdeu a cor. Sua namorada, Brittany, olhou para ele em choque. A voz do vovô Aaron e Lily suavizou um pouco. Vocês estão presos no meio da guerra dos seus pais há tempo demais. Tentei te proteger disso, talvez em seu detrimento. Meus primos trocaram olhares, com a confusão evidente em suas expressões. E os olhos do vovô Sadie pareciam me encontrar através da tela. Minha Sadie artística, que vê a verdade, mas às vezes não tem coragem de dizê-la. Você sabia que havia algo errado nesta família há anos, mas escolheu o caminho de menor resistência. Eu entendo por quê, mas é hora de mudar isso. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos. Ele estava certo. Eu evitava confrontos quando sabia que os outros não estariam presentes, mantinha a cabeça baixa e guardava minhas opiniões para mim mesmo. O que descobri sobre esta família partiu meu coração, continuou o avô. Mas ainda acredito que há esperança de redenção. É por isso que estruturei meu testamento dessa forma. Não se trata de punição, embora alguns de vocês possam pensar assim. Trata-se de verdade e consequências. Ele respirou fundo, parecendo recuperar as forças. A maior parte dos meus bens, incluindo esta casa e meus negócios, não será dividida igualmente, como você poderia esperar. Em vez disso, criei um arranjo específico que Harold explicará depois deste vídeo. O avô recostou-se na cadeira, de repente, olhando para todos os seus 78 anos. Uma última coisa. A chave para entender tudo está no book. Sadie sabe qual. O vídeo terminou abruptamente congelando no rosto solene do avô antes de ficar preto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, como um caos devastador, explodiu. De que bronze Remington ele está falando, meu pai? Perguntou, levantando-se e apontando para minha mãe. Como você ousa falsificar cheques do negócio da família? Ela gritou de volta. Richard estava ao telefone, provavelmente ligando para o advogado deles. Brittany estava se aproximando da porta, claramente arrependida de sua presença naquela implosão familiar. Aaron tentou restaurar a ordem. Todos, por favor. Isso não está ajudando em nada. Mas foi minha mãe quem voltou toda a sua fúria contra mim.
O que ele quis dizer? A chave está no Buick, ela exigiu, avançando em minha direção. O que você fez, Sadie? Há quanto tempo você vem planejando isso? Planejando o quê? Eu me mantive firme, embora meu coração estivesse acelerado. Eu não fazia ideia de nada disso. Você sempre foi o favorito dele. Meu pai se juntou a nós. Seu rosto ficou vermelho de raiva ou vergonha. Não consegui distinguir. Sempre o artístico, o especial. Você o convenceu a mudar o testamento? Eu jamais faria isso. Então, o que tem no carro? A voz fria de Richard interrompeu a gritaria. Jonathan mencionou especificamente. Lembrei-me do aviso do Jackson no posto de gasolina. Não leve esse carro. Eles sabem que você está vindo. Não sei o que tem no carro, respondi com sinceridade. Mas vou descobrir. Virei-me para sair da biblioteca e, para meu alarme, todos me seguiram. Minha mãe e Richard logo atrás do meu pai. Não muito atrás deles, Aaron e Lily seguiam incertos, e o Sr. Harrington ordenando ordem, mas ninguém obedeceu. Saímos para a entrada circular onde o Buick estava sentado, com o sol da tarde refletindo na pintura azul marinho. Cheguei primeiro ao carro, abri a porta do motorista e corri para o porta-luvas. Lá dentro, havia um único pendrive com uma etiqueta escrita à mão. A verdade. Dê-me isso, exigiu minha mãe, estendendo a mão para pegá-lo. Agarrei-o com força. O avô queria que eu encontrasse isto. A senhorita Marshall está certa. O Sr. Harrington finalmente se recuperou, um pouco sem fôlego. O testamento declara expressamente que quaisquer itens encontrados no veículo são propriedade exclusiva de Sadie. Isso é ridículo, Richard fervia. Jonathan claramente não estava em seu perfeito juízo. É aí que você se engana, Sr. Winters. A nova voz veio da direção dos portões da propriedade. Todos nós nos viramos e vimos um carro parando e, para minha surpresa, Jackson saiu. Mas este não era o morador de rua do posto de gasolina. Este Jackson usava um terno limpo. Sua barba parada e elegante realçava seu porte confiante e profissional. Ao lado dele estava um segurança uniformizado que não reconheci. Quem diabos é você? Perguntou meu pai. Jackson Miller, ele respondeu calmamente, aproximando-se do nosso grupo atordoado. Chefe de segurança de Jonathan Marshall no ano passado e, antes disso, seu parceiro de negócios por 20 anos. O rosto da minha mãe ficou mortalmente pálido. Ela cambaleou levemente, e Richard rapidamente assegurou. Isso é impossível, ela sussurrou. Jackson Miller morreu em um acidente de barco há 3 anos. Os relatos sobre minha morte foram muito exagerados, disse Jackson com um sorriso sombrio. E muito conveniente para certos membros da família que achavam que eu não perceberia que fundos estavam sendo desviados de nossos empreendimentos conjuntos. Meu pai deu um passo involuntário para trás. Não entendo, eu disse, olhando para Jackson e minha família abalada. Vocês estavam sem teto esta manhã. Não sou um sem-teto. Jackson corrigiu. Disfarçado. Seu avô e eu encenamos minha morte quando começamos a suspeitar que alguém estava desviando dinheiro da empresa. Estou observando sua família há meses, reunindo evidências. Provas de quê? Perguntou Aaron, parecendo tão confuso quanto eu. Roubo, fraude, falsificação? Jackson listou imparcialmente. Tudo documentado no pendrive que Sadie está segurando, junto com confissões em vídeo de vários cúmplices que estavam bastante dispostos a falar quando lhes foi oferecida imunidade. Minha mãe desabou de repente sobre Richard, que a ajudou a se sentar nos degraus da frente da mansão. Meu pai parecia que poderia estar doente. Jonathan queria resolver isso em particular, dentro da família. Jackson continuou. Ele acreditava em segundas chances. As mudanças em seu testamento refletem essa crença. O Sr. Harrington assentiu solenemente. De fato, se todos pudermos retornar à biblioteca, posso explicar todos os termos agora que o Sr. Miller chegou. Quando todos nos viramos para voltar para dentro, Jackson começou a andar ao meu lado. Desculpe pelo susto no posto de gasolina, disse-lhe baixinho. Jonathan queria que eu te avisasse, mas não tínhamos certeza se seus pais teriam alguém vigiando a casa. Porque eu? Perguntei,
ainda segurando o pendrive. Por que o vovô me envolveu nisso? A expressão de Jackson se suavizou. Porque você era a única em quem ele ainda confiava completamente. De volta à biblioteca, a atmosfera havia se transformado. A energia combativa anterior foi substituída por um silêncio pesado e assustador. Minha mãe sentou-se rigidamente ao lado de Richard, com o rosto fixo em um sorriso congelado que não alcançava seus olhos. Meu pai manteve o olhar fixo no chão, ocasionalmente lançando olhares venenosos para Jackson. Até mesmo Lily e Aaron pareciam subjugados, enquanto a realidade da corrupção da nossa família se tornava evidente. O Sr. Aringon conectou o pendrive ao laptop do vovô, que foi projetado na tela grande onde tínhamos acabado de assistir à mensagem do vovô. Jackson estava perto da porta, com os braços cruzados como uma sentinela, garantindo que ninguém sairia. Antes de exibir esses arquivos, disse o Sr. Harrington gravemente, quero deixar claro que o desejo de Jonathan era a reconciliação familiar, não um processo legal. Entretanto, se os termos do testamento não forem aceitos por todas as partes, esses documentos serão submetidos às autoridades competentes. Em outras palavras, coopere ou enfrente acusações criminais. A ameaça pairava no ar como uma nuvem de tempestade. O primeiro arquivo era uma série de vídeos de câmeras de segurança. Os registros de data e hora mostravam várias datas ao longo do último ano. Minha mãe e Richard entrando nos quartos com sacolas vazias e saindo com eles closes completos de obras de arte e antiguidades que agora estavam visivelmente ausentes da mansão. 15 itens no total, Jackson narrou desapaixonadamente. Valor de mercado de aproximadamente 2 milhões de dólares. Estávamos apenas movendo-os para mantê-los seguros, minha mãe protestava semanalmente. Jonathan estava ficando esquecido de sua casa de férias em Hamptons. Jackson levantou uma sobrancelha, onde 3 itens já foram vendidos para colecionadores particulares. Minha mãe ficou em silêncio. Os próximos arquivos eram registros financeiros, imagens de cheques com a assinatura do vovô que até eu percebi que eram falsificadas. Extratos bancários mostrando grandes retiradas. Receitas de cassino. O jogo começou depois do divórcio, disse meu pai, com a voz rouca. Eu ia pagar tudo de volta. Com que dinheiro? Perguntou Thomas Jackson. Você tem vivido além das suas possibilidades há anos. Mais documentos apareceram na tela. E-mails entre meus pais discutindo como acelerar os planos de herança. Consultas com médicos duvidosos sobre ter o avô declarado incompetente. A cada revelação, eu me sentia fisicamente mal. Esses eram meus pais, as pessoas que me criaram, conspirando para roubar o homem que não nos mostrou nada além de generosidade e amor. Parem, eu finalmente disse, levantando-me. Eu entendo. Eles fizeram coisas terríveis. Mas o que isso tem a ver comigo? Por que me arrastar para isso? O Sr. Harrington assentiu como se estivesse esperando por essa pergunta. Porque, senhorita Marshall, os últimos desejos do seu avô giram em torno de você. Ele mudou para um novo documento na tela. O testamento do vovô. A propriedade na íntegra, incluindo a empresa familiar Marshall Innovations, será mantida em um fundo fiduciário com Sadie Marshall e Jackson Miller atuando como co-administradores. O Sr. Aringon leu formalmente. A sala ficou boquiaberta. Minha mãe emitiu um som estrangulado. Isso não pode ser legal, protestou Richard. Jonathan não estava em seu juízo perfeito. Garanto que sim, respondeu o Sr. Harrington calmamente, pois seu advogado e 2 psiquiatras independentes testemunharão, se necessário. Co-curadores, repeti, tentando entender. O que isso significa exatamente? Isso significa que Sadie Jackson explicou que você e eu administraremos a empresa juntos e administraremos o patrimônio. Você receberá um salário generoso e os lucros serão usados de acordo com as instruções de Jonathan. Quem é meu pai? Perguntou com um tom desesperado na voz. O Sr. Harrington ajustou seus óculos. 50% de todos os lucros serão reinvestidos no negócio. 25% serão destinados a causas beneficentes. Jonathan destacou principalmente a educação artística e os serviços prestados aos moradores de rua. Os 25% restantes serão distribuídos aos familiares que cumprirem determinados requisitos. Requisitos, repetiu minha mãe fracamente. Reabilitação, no seu caso, Diana, o Sr. Aringon disse sem emoção,
devolução de todos os itens roubados, terapia e serviço comunitário para o tratamento do vício em jogos de azar de Thomas, reembolso dos fundos roubados e treinamento vocacional. Isso é um absurdo, Richard se levantou, puxando minha mãe consigo. Não vamos tolerar essa manipulação do além-túmulo. Contestaremos o testamento. Fique à vontade para tentar, disse Jackson suavemente. Mas as provas vão para o promotor público se você fizer isso. Jonathan foi muito claro sobre essa disposição. O rosto de Richard se contorceu de fúria, mas ele permaneceu em silêncio. Por que o vovô fez tudo desse jeito? Perguntei. Ainda com dificuldade para processar tudo. Por que não denunciá-los à polícia? Porque, apesar de tudo que Jackson dizia gentilmente, ele amava sua família. Ele acreditava que as pessoas poderiam mudar se recebessem a motivação e o apoio certos. Esse arranjo dá a todos uma chance de fazer as pazes e reconstruir. Olhei para meus pais, esses estranhos que conhecia a vida toda. Será que o avô estava certo? Será que eles conseguiriam mudar? Será que mereciam a chance? Há mais uma coisa que você precisa saber, continuou Sadir Jackson. Essas compras anônimas de suas obras de arte nos últimos 3 anos. Esse era o Jonathan. Ele tinha muito orgulho do seu talento, da sua integridade. Ele disse: você foi o único que herdou o verdadeiro espírito Marshall. Lágrimas encheram meus olhos. Meu avô sempre foi meu apoiador secreto, acreditando em mim quando até eu tinha dúvidas. Não sei se consigo fazer isso, admiti, olhando para minha família despedaçada. Não sou uma mulher de negócios. Sou uma artista. Foi exatamente por isso que Jonathan escolheu você, disse Jackson. Você vê verdade e beleza onde outros só veem margens de lucro. Ele confiou no seu coração. Aaron finalmente falou. Vale a pena, Sadie, acho que o vovô fez a escolha certa. Esta família precisa de cura, não de mais divisão. Lily concordou com a cabeça. Ajudarei no que puder. Meus pais permaneceram em silêncio. O peso de suas ações expostas esmagava qualquer objeção que pudessem ter feito. Senhorita Marshall, Sr. Harrington, disse ele, os senhores aceitam as responsabilidades descritas no testamento de seu avô? Pensei nas palavras do vovô no vídeo, meu sade artístico, que vê a verdade, mas às vezes não tem coragem de dizê-la. Não mais. Aceito, disse eu firmemente, com uma condição. E foi isso? Perguntou o Sr. Harrington. Virei-me para encarar minha família. Honestidade total a partir de agora. Chega de segredos, chega de esquemas. Se quisermos curar esta família, comecemos com a verdade. Pela primeira vez desde que Jackson chegou, minha mãe olhou para mim. Algo aconteceu entre nós, um pequeno reconhecimento de que as coisas tinham dado terrivelmente errado e que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho de volta. A verdade, ela sussurrou quase para si mesma. Não tenho certeza se ainda me lembro do que é isso. Então é hora de redescobri-lo, eu disse com mais confiança do que sentia antes. As próximas horas foram das mais difíceis da minha vida, com Jackson e o Sr. Harrington. Após a orientação de Harrington, começamos o doloroso processo de desembaraçar a teia de mentiras e roubos que havia enredado nossa família. Inicialmente, minha mãe e Richard tentaram minimizar suas ações, alegando que só tinham pegado emprestado itens que, de qualquer forma, consideravam ser herança de Diana. Mas quando confrontados com o inventário detalhado produzido por Jackson, completo com fotografias e valores de avaliação, suas desculpas desmoronaram. Podemos devolver a maioria deles. Minha mãe finalmente admitiu que sua fachada cuidadosamente mantida estava rachando. Com exceção do abajur Tiffany e do conjunto de talheres de prata, esses foram vendidos. A quem Jackson perguntou, tomando notas, Richard nomeou um antiquário de alto nível em Nova York, conhecido por não fazer muitas perguntas sobre a procedência. A confissão do meu pai foi ainda mais difícil de testemunhar. As apostas começaram pequenas depois do divórcio, uma forma de aliviar a dor de perder a esposa e metade de seus bens, mas saíram do controle, levando a medidas cada vez mais desesperadas. Eu me convenci de que estava apenas pegando o que deveria ser meu de qualquer maneira, ele disse, incapaz de olhar nos olhos de ninguém. Meu pai sempre favoreceu o lado da família de Diana em questões comerciais. Eu disse a mim mesmo que estava apenas empatando as coisas. Isso não é verdade.
Thomas Jackson interrompeu. Jonathan lhe deu várias chances de assumir um papel maior na empresa. Você recusou. Porque eu não queria a caridade dele. Meu pai fez com que anos de ressentimento fervessem à tona. Eu queria ser vista como alguém capaz, não como o fracasso da família que precisava da ajuda do meu pai. Então, em vez disso, você se tornou a arruaceira da família que roubou dele, disse Lily sem rodeios. Deu tudo certo. Brittany se esgueirou discretamente durante essas confissões, murmurando algo sobre assuntos familiares e chamando um táxi. Ninguém tentou impedi-la. Aaron, sempre o mediador, sugeriu que fizéssemos uma pausa. Estamos todos exaustos e emocionados. Talvez devêssemos continuar amanhã. Há mais uma coisa que precisamos resolver hoje, disse Jackson com firmeza. As pinturas. Levantei a cabeça num piscar de olhos. Que pinturas? Jackson se virou para minha mãe. Diana, você quer explicar ou eu explico? O rosto da minha mãe ficou pálido. Não sei do que você está falando. As pinturas desaparecidas da primeira exposição na Galeria de Sardes, disse Jackson, com a voz endurecida. 3 foram vendidas a compradores anônimos que nunca as retiraram. O dono da galeria ficou bastante confuso quando viu que elas nunca foram reivindicadas. Uma sensação de frio percorreu meu peito. 3 das minhas pinturas foram misteriosamente vendidas na minha primeira pequena exposição em uma galeria, 2 anos atrás. Fiquei em êxtase, encarando aquilo como uma validação do meu trabalho. A galeria me pagou, dizendo que os compradores desejavam permanecer anônimos, mas que retirariam as obras mais tarde. Eles nunca fizeram isso. Mãe, perguntei, com uma terrível suspeita se formando. Você comprou meus quadros só para me fazer pensar que eu tinha vendido alguma coisa? Não foi isso que ela protestou fracamente. Eu estava tentando ajudar mentindo para mim, me fazendo pensar que estranhos valorizavam meu trabalho quando era apenas uma compra por pena da minha mãe. Eu não queria que você desistisse, ela disse, enquanto as lágrimas finalmente rompiam sua compostura perfeita. Você estava lutando tanto, e eu só queria te dar um pouco de esperança. Até o seu apoio era uma manipulação, sussurrei, a traição me cortando profundamente. Alguma coisa em nosso relacionamento foi real? O quarto ficou em silêncio. Minha mãe parecia menor de alguma forma, suas roupas e joias caras não conseguiam disfarçar a falência moral que havia por trás dela. Acho que já falamos o suficiente por hoje, disse o Sr. Harrington gentilmente. A equipe preparou quartos para todos. Podemos nos reunir amanhã de manhã para discutir os próximos passos práticos. Enquanto os outros saíam, eu permaneci sentado, tentando processar as revelações do dia. Jackson ficou para trás. Seu avô sabia que seria difícil, disse-ele depois de um momento. Ele considerou muitas abordagens diferentes. Por que esse esquema tão elaborado? Perguntei. A morte falsa, a investigação secreta, as condições do testamento. Por que não confrontá-los diretamente? Jackson suspirou profundamente. Tentamos isso primeiro. Há cerca de um ano, Jonathan convocou uma reunião familiar muito parecida com esta. Ele expôs algumas de suas suspeitas e pediu explicações. Todos negaram tudo e o acusaram de ter ficado paranoico na velhice. Então, ele tinha que provar. Eu percebi que sim. E ele queria criar uma estrutura que forçasse a responsabilização e ainda preservasse a família que ele amava. Jonathan era um homem extraordinário. Ainda não entendo por que ele me escolheu, admiti. Não estou preparado para isso. Ele escolheu você justamente porque você não é como eles, disse Jackson simplesmente. Você cria em vez de tirar. Você vê valor além do valor monetário. E o mais importante, você era a única que o visitava regularmente sem pedir nada. Pensei nas minhas visitas ao avô, nas nossas sessões de pintura, nas nossas longas conversas sobre arte e vida. Enquanto meus pais planejavam colocar as mãos na riqueza dele, eu simplesmente aproveitava o tempo com ele, sem nunca imaginar que acabaria tão cedo ou de forma tão dramática. O que acontece agora? Perguntei. Agora você decide, respondeu Jackson. A estrutura está em vigor, mas o quão rigorosamente aplicamos as condições depende em grande parte de você, como corresponsável. Jonathan confiou no seu julgamento.
E se eu não acho que eles merecem uma segunda chance? Jackson pareceu pensativo. Então as evidências vão para as autoridades, e a parte dos lucros da família vai para a caridade. A decisão sempre foi sua, Sad. Jonathan só queria que você soubesse de todos os fatos primeiro. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a propriedade que agora era parcialmente minha responsabilidade. O jardim onde meu avô me ensinou a ver as cores sutis em folhas verdes aparentemente simples. O caminho até o lago onde pulamos pedras e conversamos sobre sonhos. O estúdio onde descobri meu amor pela pintura. Preciso de um tempo para pensar, eu disse finalmente. Jackson assentiu. Leve o tempo que precisar. Eu cuido das coisas aqui. Quando me virei para ir embora, ele acrescentou: seu avô tinha um ditado: o dinheiro revela o caráter. Ele não o cria. Lembre-se disso quando estiver tomando sua decisão. Assenti e subi as escadas para o meu quarto de infância. Minha mente girava com revelações e responsabilidades que eu nunca havia pedido, mas das quais não conseguia escapar. 6 meses depois, eu estava na galeria de arte recém-renovada no primeiro andar da sede da Marshall Innovations, no centro de Boston. Antes uma área de recepção corporativa enfadonha, agora ela exibe artistas emergentes com uma seção especial dedicada a obras criadas por moradores do abrigo para moradores de rua que meu avô apoiava. A iluminação está perfeita, comentou Jackson, vindo ficar ao meu lado. Jonathan teria adorado aquele espaço. Assenti, sentindo fortemente a presença do vovô hoje. É difícil acreditar o quanto mudou em meio ano. E realmente foi. Depois daquela leitura fatídica do Testamento, tirei 2 semanas para caminhar pela trilha dos Apalaches e refletir profundamente sobre que tipo de legado eu queria construir com base no legado do meu avô. No final, escolhi a reconciliação com as condições. Meus pais tiveram a chance de fazer as pazes, mas com supervisão rigorosa e consequências reais. Minha mãe e Richard inicialmente ameaçaram entrar com uma ação legal, mas recuaram quando se depararam com a montanha de evidências. 3 meses de terapia intensiva revelaram problemas decorrentes da pobreza e insegurança da infância da minha mãe, manifestados como uma necessidade insaciável de status e posses. Não era uma desculpa, mas pelo menos era uma explicação. Ela havia devolvido os itens roubados, pago a restituição pelos vendidos e agora estava surpreendentemente prosperando em seu serviço comunitário determinado pelo tribunal em um programa de artes para crianças carentes. Algo sobre ensinar as crianças a ver beleza em lugares inesperados despertou uma parte dela que eu nunca tinha visto antes. A jornada do meu pai foi mais difícil. Ele teve uma recaída certa vez, jogando fora sua mesada mensal em um fim de semana de autodestruição. Mas em vez de esconder, ele me ligou diretamente, confessando e pedindo ajuda. Agora sóbrio há 4 meses, ele estava lentamente reconstruindo sua vida, trabalhando como consultor de vendas para a empresa de um amigo e participando de reuniões diárias de apoio. Os relatórios trimestrais estão prontos para revisão, disse Jackson, trazendo-me de volta ao presente. O fundo está apresentando um desempenho acima das projeções. Isso é bom, eu disse, ainda às vezes surpreso com meu novo papel como co-curador. Eu mantive meu estúdio em Boston e ainda pintava regularmente, mas agora dedicava 3 dias por semana a aprender o negócio com Jackson e implementar as iniciativas comunitárias que meu avô havia delineado. E recebemos um pedido de fundos familiares que precisa da sua aprovação, Jackson acrescentou com um leve sorriso nos lábios. De quem? Perguntei curioso. Aaron recusou sua parte, dizendo que estava bem sozinho. Lily usou o dela para terminar seu programa de doutorado. Meus pais ainda estavam em período probatório. Sua mãe quer começar um programa de arteterapia no centro comunitário. Enviei um plano de negócios completo, projeções orçamentárias, tudo conforme as regras. Senti uma mistura complexa de emoções. Surpresa, ceticismo, mas também um lampejo de esperança. Você acha que é genuíno? Perguntei. Jackson se tornou não apenas um parceiro de negócios, mas um amigo e conselheiro de confiança ao longo desses meses. Acho que vale a pena descobrir, respondeu ele, pensativo. As pessoas podem mudar quando recebem a motivação e a estrutura certas. Jonathan acreditou nisso até o fim. A grande recepção de inauguração começaria em 1 hora. Minha primeira grande iniciativa como co-administrador do Marshall Estate foi um compromisso público de apoiar as artes e retribuir a comunidade que moldou os valores do meu avô.
Meu celular vibrou com uma mensagem. Era da minha mãe, que estava a caminho, trazendo biscoitos caseiros para as crianças do abrigo. Estou orgulhosa de você hoje. Palavras simples que pareceriam impossíveis 6 meses atrás. Sabe, eu disse a Jackson enquanto fazíamos uma última visita à galeria. Quando você me parou naquele posto de gasolina, pensei que você fosse louco, mas você estava tentando me proteger de cair em uma emboscada familiar sem saber a verdade. Jonathan temia que eles tentassem manipulá-lo antes da leitura do testamento. Jackson explicou, ele queria que você estivesse preparado. Nunca imaginei que o vovô pudesse ser tão estratégico, admiti. Ele sempre pareceu tão direto. Ele era direto sobre o que importava. Jackson corrigia valores, integridade e amor. A estratégia era apenas proteger essas coisas quando elas fossem ameaçadas. Parei diante de uma pintura que havia terminado recentemente. Um retrato do vovô com o rosto virado para o sol, sereno e sábio. Ficaria pendurado permanentemente na entrada da galeria. A maior herança que ele deixou não foi o dinheiro nem o negócio, eu disse suavemente. Foi a lição de que a verdadeira riqueza vem da criação, e não da tomada, da cura, e não da dor. Jackson assentiu. Foi por isso que ele escolheu você como seu legado. Você entendeu o que realmente importava para ele. À medida que os convidados começaram a chegar para a inauguração, cumprimentei cada um pessoalmente, incluindo meus familiares que estavam se recuperando lentamente. Os moradores do abrigo, cujas obras de arte estávamos apresentando, estavam orgulhosos ao lado de suas criações. Jackson trabalhava no ambiente com um charme surpreendente para um ex-morto. Mais tarde, enquanto me preparava para fazer meu discurso de abertura, pensei na jornada desde aquele aviso no posto de gasolina até este momento de possibilidade e renovação. O avô viu a verdade sobre as fraturas da nossa família e, em vez de desistir, arquitetou um caminho para a cura que exigia responsabilidade e, ao mesmo tempo, oferecia redenção. A verdadeira herança não foi o que recebemos, mas o que fizemos com ela. Não a riqueza em si, mas a sabedoria para usá-la bem. Não o poder de controlar os outros, mas a força para ajudá-los a mudar. Fui até o microfone e olhei para a multidão reunida de familiares, amigos, artistas e membros da comunidade. Meu avô, Jonathan Marshall, acreditava que cada pessoa tem a capacidade tanto de destruir quanto de criar. Eu comecei. Ele acreditava que quando enfrentamos nossas verdades mais sombrias honestamente, encontramos a luz para transformá-las. Esta galeria é dedicada a essa transformação, a beleza que pode emergir da destruição quando escolhemos criar em vez de destruir. Vi minha mãe enxugando os olhos na primeira fila, meu pai parado desajeitadamente, mas atentamente, ao lado dela. Não perfeito, não totalmente curado, mas tentando. Às vezes, isso é o melhor que qualquer um de nós pode fazer. Antes de você explorar a galeria hoje à noite, quero lhe fazer uma pergunta. Que avisos você ignorou na vida e que mais tarde se mostraram valiosos? Que verdades você está evitando e que poderiam realmente te libertar se fossem aceitas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la hoje. Obrigado a todos por fazerem parte desta jornada de verdade e transformação. Enquanto os aplausos enchiam a sala, senti a presença do vovô mais forte do que nunca. Seu presente final não foi a herança nem mesmo a verdade sobre minha família. Foi a coragem de encarar essa verdade e usá-la não como vingança, mas como cura. Ver as pessoas não apenas como elas eram, mas como poderiam ser. Oferecer segundas chances e, ao mesmo tempo, exigir responsabilidade. Alguns avisos vêm em pacotes incomuns, enviados por mensageiros inesperados. A sabedoria está em reconhecer quando dar atenção a eles, quando olhar mais profundamente e quando usar o que descobrimos para construir algo melhor do que o que veio antes.